Foi essencial essa experiência fora do cenário para você conseguir atuar em games e esportes? Com certeza. No meu caso, né, que eu estava numa outra época, né, no mercado não era tão evoluído como hoje, assim, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de setor, para ele crescer, para ele conseguir furar bolhas e ter um crescimento sustentável, igual uma empresa, precisa de profissionais com experiências diferentes, né? É o que a gente fala hoje de diversidade, que é importante também, pessoas que vieram de origens diferentes, que são diferentes, né? Ambientes diversos, porque as empresas elas precisam exatamente aproveitar outras oportunidades. Então, no meu caso, essa parte de patrocínio, marcas, investimento, estava crescendo. E uma marca e uma empresa, ela vai investir num profissional, seja num time, num influenciador, num criador de conteúdo, que ela sente confiança, que realmente entenda o que ela precisa na parte de comunicação, o que ela precisa atingir nesse mercado. Então, tudo isso tem um linguajar, né? Ela tem um jeito de se posicionar, ela tem um jeito de trabalhar. Então, na Cade, eu somei muito porque eu conhecia isso. Eu falava com as marcas, eu estava no dia a dia, eu entendia sobre planejamento estratégico, sobre comunicação, sobre público-alvo. Não que todo mundo precisa saber disso, não, mas eu era expert numa área específica que tinha muita relevância naquela época para poder alavancar negócios. Então, hoje, se a gente for para outros setores, vamos sair um pouco de comunicação, vamos falar, por exemplo, psicologia. Poxa, esportes é um esporte, então você tem vários desafios humanos ali, né, de desempenho. Então, na Cade, por exemplo, a gente tinha 2 psicólogos, a gente tinha um psicólogo que trabalhava com a parte de time, que era para integrar indivíduo a indivíduo, que é um trabalho, né, de você trabalhar o grupo, para você formar um grupo competitivo, forte, resiliente. Tem todo um trabalho de psicologia para isso, né, de fortalecimento. E um outro que só cuidava do individual, do atleta, do jogador profissional como ser humano, né? Quais as dificuldades, qual a ansiedade, quais são as frustrações que ele está passando. E como esses profissionais trabalhavam em conjunto, tá aí um exemplo clássico, né, de uma pessoa que tem uma formação específica, uma formação clínica nesse caso, de que ele pode vir para o mercado de games para somar com a sua experiência, né? Porque a gente está falando com pessoas jovens, né? A faixa etária de jogadores de esportes é baixíssima. Na Cade a média era 19, 20 anos. Então é uma pessoa que está se formando como indivíduo adulto, como profissional, então já tem todo esse peso, essa pressão humana, e ainda mais o cara trabalha com esportes, o cara está competindo, tem 10, 15, 20 mil pessoas assistindo ele, tem a questão da derrota, da frustração, né? Então, se a gente for pensar nisso, são profissionais com formação clínica, né, psicólogos, com uma especialização em esporte, em alta performance. Aí eu estou dando um exemplo desse setor clínico. A gente pode ir, por exemplo, para o setor jurídico, advogados. Todos os nossos atletas tinham contratos baseados na Lei Pelé, que é um apanhado de leis para proteger os esportistas, os atletas no Brasil. Fora isso, envolve direito digital, porque eles são influenciadores, as marcas querem utilizar eles. Então, olha a complexidade disso. Precisa de um bom advogado, um advogado com referências, um advogado que conheça do universo digital, que conheça essas leis, que conheça leis do esporte. Então aqui eu já consegui dar 2 exemplos de profissionais de carreiras distintas que podem somar muito no esportes. E eu gosto de dar muito exemplo eu quero trabalhar num time, numa org. Aí vai uma dica aí pra galera. Aí eu gosto de falar muito, eu gosto de exemplificar e trazer o exemplo do Free Fire. O Free Fire, é um campeonato que passou por várias mudanças. Mas só na primeira divisão do Free Fire, se eu não me engano, são 16 times. São 16 empresas que vão precisar de tudo isso que a gente está falando. Vão precisar de psicólogos, vão precisar de advogados. São empresas, tem que ser uma empresa que a Garena exige que tenha um CNPJ. Então você vai ter que ter um contador. Então, isso a gente está falando da primeira divisão. Se a gente cai para a LBFF, para B, para a Liga de Acesso, que tinha, né? Hoje ela vai se transformar, mas tem muitas orgs ainda operando. Se eu não me engano, eram 34. Então, olha quantas empresas. Então, quero trabalhar com esportes. A gente está falando de uma modalidade, Free Fire. Olha quantas oportunidades a gente enxerga. Então, eu acredito que sim, é muito importante você poder somar com algo que você já tenha previamente trabalhado, exercido, seja num campo profissional ou até mesmo de forma pessoal, em projetos, né?